Hi guys! How are you doing today? Este vídeo é um vídeo sobre o Present Perfect! Uhul! Bom, na verdade, eu dividi esse vídeo em duas partes, como eu havia dito no primeiro vídeo. Não sei se você assistiu. Se você não assistiu, clica aqui para você poder assistir e entender como formar o Present Perfect. De qualquer forma, eu vou colocar um resumo aqui para vocês bem rapidinho, tá? Então, o presente perfeito, você forma ele como? Usando o have como auxiliar, ou o has, né? Depende da conjugação, mais o past participle, ok? Então, você tem que estudar muito aquela terceira coluninha da tabela dos verbos irregulares, e o que não estiver lá, a gente vai usar na forma do passado mesmo, então fica fácil de lembrar, ok? Então, o foco é estudar aquela tabela, alright? Bom, então vamos lá então. Como é que nós usamos o Present Perfect? Aí, olha só. Todo mundo falava assim pra mim: olha, Ellen, é um tempo que não é especificado, que começa lá no passado e vem até o dia de hoje, etc e tal. Gente, tudo isso não fazia sentido pra mim, tá? Mas por que eu tenho que usar o Present Perfect? Aí eu vou te dar duas dicas. Primeiro de tudo, aceita que você sofre menos, ok? Porque Deus quis assim. Eu sempre digo isso e faz bem pra que você não fique, mas por quê? Mas por quê? Fique sofrendo, né? Fique mastigando aquilo e falando, mas por quê, né? Cansa. Enfim, então aceite que fica mais fácil. Segundo, eu vou mostrar pra você como usar com situações, porque se eu falar pra você assim, olha, é algo que acontece do passado e vem até agora, e aí você vai ficar muito louco aí, exatamente como eu ficava no passado, ok? Então, como eu não quero que você se sinta como eu me sentia, eu vou tentar, da forma mais fácil possível, colocar em tópicos para que você consiga entender melhor, ok? Respira fundo aí, let's get started, vamos lá então. Bom, para ficar mais fácil, nós vamos associar o presente perfeito com estes tópicos. Você vai ver que vai fazer todo sentido depois dessa explicação, ok? Então vamos lá. O primeiro tópico que eu escolhi foi falar sobre experiências, ok? Então o presente perfeito, ele descreve experiências. É como se você dissesse, eu tenho experiência disso. So, I have the experience of, ok? Então, este é um ponto. Ou você pode usar o oposto disso e dizer algo, né, que você nunca teve experiência com. So, I've never had the experience of, né? Eu nunca tive a experiência disso. Então, só para lembrar, o presente perfeito, ele não é usado para descrever um evento específico, ok? It's not used for that, ok? Então, vamos aos exemplos que vai ficar bem mais fácil. So, let's get started. I've been to London. Or I have been to London. It means that you have had the experience of being in London once or many times. Então, olha só. I have been to London. Eu já estive em Londres. Isso quer dizer que você já teve a experiência de estar em Londres uma vez ou muitas vezes, ok? I have been to London 3 times. Uau, mas Ellen está especificando quantas vezes. Mas olha só, você pode adicionar o número de vezes no final da sentença, ok? Então, eu já tive ou já estive em Londres 3 vezes. I have never been to London. This sentence means that you haven't had the experience of going to London. Então, essa sentença significa que você nunca teve a experiência de ir para Londres, de estar em Londres, ok? Deu para entender como é que ficou? Falamos de experiências de vida, nós usamos o Present Perfect. Agora o tópico 2, a segunda coisa que você pode usar o Present Perfect. Changes over time. So we often use the Present Perfect to talk about change that has happened over a period of time. Bom, olha só, nós também usamos o presente perfeito para falar sobre mudanças que acontecem com o tempo, conforme o tempo. Ok? Vamos aos exemplos que vai ficar mais fácil. You have grown since the last time I saw you. The government has become more interested in education recently. English has become one of the most popular courses. My English has really improved since I started to study at Expert School Online. Ok, então vamos lá então. A primeira frase eu tô falando sobre como a pessoa cresceu. Nossa, como você cresceu. A gente fala isso pra criança. Nossa, como você cresceu desde a última vez que eu te vi, né? Então, olha, algo que mudou, né?
num período de tempo. Então, nossa, como você teve crescido, né? Então, aconteceu nesse meio tempo até agora, né? E foi com a mudança de tempo, então por isso que nós estamos usando present perfect. A segunda frase fala sobre como o governo, ele teve se interessado mais, né? Então, algo que começou no passado e, né, até o momento nós estamos vendo. Então, houve uma mudança, então, né? Veio mudando conforme o tempo. Então, eles não tinham interesse, hoje eles têm interesse. Olha só, a terceira frase fala como o inglês se tornou algo popular, né? Então, olha lá. Has become one of the most popular courses. Então, ele teve se tornado, ele se tornou, né? Só para vocês pensarem em inglês mais fácil com o presente perfeito. Tô falando, dando dicas de como eu pensava, ok, guys? Então, era algo que não era tão popular e hoje é popular. Mudou, houve uma mudança com o tempo. E a última frase foi sobre como o inglês melhorou, como o meu inglês melhorou, né? Desde que eu comecei a estudar na Expert School Online. Então, olha só, só uma forma de pensamento, tá? Teve melhorado, só para poder ficar uma tradução na sua cabeça mais fácil agora que você está começando. Então, has improved, teve melhorado. Eu sei que em português não, tá, gente? Mas só para vocês terem uma ideia de como eu pensava e como isso realmente foi desvendado dentro da minha cabeça, tá? Então eu pensava assim, olha, meu inglês teve melhorado, né? Então, tipo, por causa do have. Então, como eu tinha que trazer alguma coisa, eu tinha que realmente conectar com algo que era real pra mim, eu pensava desta forma. E pra mim deu certo. Mas você pode buscar uma forma que seja mais fácil pra você, tá? Então, mudanças com o tempo, né? Ó, meu inglês não era tão bom. Aí eu comecei a estudar na Expert School Online e hoje ele realmente melhorou muito. Então ele teve uma melhora. Ó, agora ficou melhor, né? Então teve uma melhora. Então mudanças com o tempo, alright? Ufa! Segurando firme aí. Tá anotando tudo? Gente, pausa o vídeo se for o caso e anota aí porque é importante, tá? E você vai precisar assistir mais de uma vez. Eu já vou te dizendo. Então, segura firme aí que ainda tem alguns tópicos pela frente. Vamos lá, então? E o terceiro tópico é accomplishment, que são realizações, feitos, né? Então, pode ser tanto para um individual, uma pessoa, quanto a gente pode falar sobre a humanidade, ok? Então, olha os exemplos que vai ficar mais fácil. Doctors have cured many deadly diseases. Então, os médicos, eles já curaram muitas doenças que antes matavam. Então, olha, antes eles não sabiam, antes matavam e agora não mais, certo? Então, olha o feito para a humanidade, né? Que realização grandiosa. Então, nós vamos usar o present perfect para falar sobre essas realizações, esses feitos, ok? Então, olha mais um exemplo. Man has walked on the moon. Olha só que grande feito, né? O homem, ele caminhou na lua. Então, olha só, é algo que ele fez lá no passado, né? E foi um feito, foi uma grande realização para a humanidade, no caso, né? Então, has walked on the moon. Aí, olha só, esse walked, tá vendo que tá com ed? É porque este verbo, ele não é irregular, é um verbo regular. Então, ele não tá naquela tabelinha, na terceira coluna lá dos verbos irregulares. Então, por isso que ficou walked, ok? Só para ficar claro para vocês aí, vai anotando. Olha mais um exemplo, vai, para ficar cada vez mais claro. Our son has learned how to read. Então, olha só, o nosso filho, ele não sabia ler, ok? So, he has learned how to read. Então, olha que feito, né? Que realização. Ele aprendeu, né? Ele conseguiu aprender a ler. Então, é algo que ele não sabia antes e hoje ele sabe, ok? Então, esse é um grande feito para ele, né? É que são coisas tão normais pra gente que a gente acaba não pensando como uma realização, feito, algo que você conseguiu, né? Mas ele não sabia e ele agora sabe, então é uma realização sim. Então olha lá, mais um exemplo para ficar mais fácil. Scientists have split the atom. Então olha lá, os cientistas, eles dividiram o átomo, né? Então eles separaram, né? Então olha que acontecimento, né? Que grande feito isso foi para a humanidade, né? Foi algo que aconteceu lá no passado, né? Mas nós estamos falando disso hoje e hoje ainda tem algum impacto, né? E essa descoberta, essa realização tem impacto no nosso hoje, ok? Oh my gosh, teacher! Já anotou tudo aí? Anotou mesmo? Se não, vai esquecer, hein? Não confia na sua mente. Os exemplos ajudam você a colocar suas ideias aí
organizadas, tá? Pelo menos pra mim funciona assim. Enfim, né? Pode ser que pra você também seja assim. Bom, vamos ao nosso tópico 4. Uncompleted action you were expecting. So we often use the present perfect to say that an action which we expect has not happened. Então, algo que você esperava que não aconteceu. Então, uma ação, né, que você esperava e não aconteceu. Por isso que você vai usar o present perfect, ok? Neste caso, quando você usa o present perfect, ele sugere que você ainda está esperando para essa ação acontecer. Então, algo que você ainda está esperando que aconteça, né? Ainda não aconteceu, mas você tem a impressão de que isto vai acontecer ainda. Vamos aos exemplos, vai ficando cada vez mais fácil. Anna has not finished her homework yet. Olha só, a Ana ainda não acabou, mas ela vai acabar. Pelo menos é o que eu espero. Ana! Então, olha só, o yet também lembra da Jane San Francisco? Ó, yet, olha como aparece, lembra? Ah, eu falei que aparecia, né? Então, olha lá. Joanne hasn't mastered English, but she can communicate. Ela ainda não teve essa experiência, mas ela já consegue se comunicar e ela está no processo, ok? Então, ela espera que ela, né, fale inglês fluentemente. Próximo exemplo. Alan has still not arrived. Então, olha lá, o Alan ainda não chegou, mas eu tô esperando ele aqui, porque ele combinou comigo. Então, Alan has still not arrived. Então, ele ainda não chegou. Então, ele ainda não chegou, eu estou esperando que isso aconteça, ok? Has still not arrived. Ou still de novo, a palavrinha mágica lá. Próximo exemplo. The rain hasn't stopped. Então, a chuva ainda não parou, mas eu espero que ela pare, porque eu quero curtir a praia. Então, ó, the rain hasn't stopped. Tópico 5, multiple actions at different times. Então, olha lá, ações, múltiplas ações em tempos diferentes, ok? So, we also use the present perfect to talk about several different actions which have occurred in the past at different times. Ok? Então, olha lá, nós usamos o presente perfeito para falar sobre muitas ações que aconteceram, né, no passado em tempos diferentes. Present perfect suggests the process is not complete and more actions are possible, ok? Você usando o presente perfeito nestas situações, você vai entender que um processo não está acabado e que ainda é possível ter mais ações. Com os exemplos vai ficar mais fácil. Vamos lá. I have had 4 quizzes and 5 tests so far this semester. Então, olha lá. Eu tive 4 quizzes e 5 tests este semestre. Então, ainda tem muito pra vir ainda, né? Espera aí, só tive isso, né? Então, I have had, eu tive, né? Eu tive tido. Só pra você pensar mais fácil, né? 4, mas tem muito pra vir. tem ação ainda pra vir, quer dizer que vai ter mais, ok? The army has attacked that city 5 times. O exército atacou aquela cidade 5 vezes. Então, olha só, the army has attacked. Então, teve atacado, só pra ficar mais fácil pra você. Então, tiveram, né, 5 ataques. Quer dizer que vai ter mais, né? Porque eles estão esperando as cenas dos próximos capítulos, né? Então, the army has attacked that city 5 times. We have had many major problems while working on this project. Nós tivemos muitos problemas enquanto trabalhando nesse projeto. Então, tivemos grandes problemas, né? Enquanto trabalhando. Então, enfim, tem mais pra vir ainda, né? She has talked to several specialists about her problem, but nobody knows why she's sick. Então, olha só, ela conversou com muitos especialistas sobre o problema dela, mas ninguém sabe por que ela tá doente. Então, she has talked. Então, ela ainda não sabe, ela tá esperando, né, uma resposta, ou uma decisão final, uma resposta final, enfim. Ainda tem mais pessoas que de repente ela quer falar, então é algo que ela ainda tá esperando outras ações, ok? Ufa, teacher! Meu Jesus, quanta coisa! Galera! Mas assim vai ficando muito mais fácil para você compreender o uso, tá? Que se eu falo só para você, é algo que não é especificado, né, no tempo, você vai falar oi,
oi e não vai entender e vai ficar com essa dúvida mais uma vez. Então, a ideia desse vídeo é que você não tenha mais dúvida sobre Present Perfect, alright? O tópico 6, então, é sobre time expressions. Eu costumo chamar isso de momento da pegadinha. Ha! Lembrando que em inglês muitas das vezes é porque Deus quis assim. Então não fique procurando, mas por quê? Mas por quê? Não sofra. Porque Deus quis assim. Vai resolver muito o seu problema e você vai alavancar aí seu resultado. Então, time expressions, nós vamos usar expressões que refletem tempo, alright? So when we use time expressions with present perfect, it means that something has happened at some point in our lives before now. Então, quer dizer que algo aconteceu na nossa vida antes deste momento agora, ok? Então, algo que aconteceu antes deste momento agora, alright? Às vezes, quando a gente quer limitar o tempo, né, da nossa experiência no passado, a gente pode usar in the last year, in the last week, ok? In the last month. Só para você ter uma noção que é diferente de last week e in the last week. Last week quer dizer que algo que aconteceu na semana passada, então eu tô especificando. Então, in the last week, parece errado, né, mas tá correto, quer dizer que foi at some point, em algum momento da semana passada até agora, ok? Lembra do momento que eu chamei isso de pegadinha? É exatamente por isso. Mas se você conseguir entender que é assim, já vai ficar mais fácil. Vamos aos exemplos, então? Have you been to Orlando in the last year? Quer dizer, você esteve em Orlando do último ano pra cá, ok? Então, eu não tô especificando se eu usar in the last year, right? Olha o próximo exemplo. I have seen the movie 6 times in the last month. Então, quer dizer que do último mês até agora, eu vi 6 vezes. Mas eu não tô especificando o tempo porque pode ser qualquer momento de hoje até o mês passado, todos os dias. Então, qualquer dia. Então, eu não tô especificando. Deu pra pegar? Então, vamos pro próximo exemplo. They have had 3 tests in the last week. Então, eles tiveram 3 testes na semana passada, em algum momento da semana passada. Né? Então, não tô especificando, alright? Então, parece ser pegadinha, mas é uma pegadinha mesmo, ok? Então, é só uma pegadinha aí do inglês para que você fique confuso. Mas se você pensar que in the last week eu não tô especificando o momento, que pode ser qualquer momento da semana passada, fica mais fácil para você entender aí, ok? E o último exemplo, para ficar claro, my car has broken down 3 times this week, ok? Em algum momento dessa semana, o meu carro quebrou, né? Então, 3 vezes eu tô falando que ele quebrou em algum momento desta semana. Então, eu não especifiquei, ok? Então, só pra ficar claro aí, respira fundo. Eu vou colocar aqui embaixo todas essas explicações para que fique claro pra você com os exemplos. Então, eu acho que eu não devia ter falado isso pra você, né? Que daí você não vai querer copiar. Mas eu acho que você já copiou, porque tenho certeza que você quer aprender Present Perfect de uma vez por todas. Bom, então é o seguinte, se você tiver qualquer dúvida, deixe seus comentários aqui embaixo. Eu espero ter ajudado você, porque eu peguei essa explicação da minha experiência pessoal, ok? E eu passo assim para os meus alunos, eu espero que fique mais claro agora e tem mais para vir, tá, galera? Eu vou fazer mais um vídeo de Present Perfect com a diferença do presente perfeito e do passado simples. Deixe os comentários aqui embaixo, hit like, compartilhe com seus amigos, enfim, né? Porque se a pessoa conseguir entender pelo menos um tópico desse daí, eu já vou ficar feliz que eu consegui, né, passar um pouco da minha experiência, um pouco do meu conhecimento pra vocês, e é isso que importa realmente, ok? Então deixe os comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye!